O programa a seguir trata de um assunto polêmico. As teorias expressadas não são a única interpretação possível. Telespectadores estão convidados a fazer um julgamento, baseado em todas as informações disponíveis. Esta noite, vamos investigar o evento mais extraordinário do século XX. A chegada do homem à Lua. Acredite ou não, algumas pessoas dizem que nunca aconteceu. Isso tudo foi uma farsa. Decida você mesmo. Enquanto nós exploramos as provas, analisamos fotos oficiais do governo, examinamos os vídeos, A bandeira trêmula na Lua, onde não há atmosfera. e ouvimos o depoimento de um ex-astronauta que não tem medo de falar o que pensa. A NASA pode ter forjado tudo. O governo pode ter orquestrado o engodo do século. A NASA pode ter realizado uma das maiores farsas de todos os tempos. Você decide. Teoria da conspiração, nós pousamos na Lua. No dia 16 de julho de 1969, a América prendeu a respiração. 10, 9, ignition sequence start. 6, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Apolo 11 foi ao espaço, começando uma viagem de 400 mil quilômetros até a Lua. Durante os 8 dias de viagem, os astronautas viram espetaculares vistas da Terra. Flutuaram em um ambiente sem peso. E, supostamente, foram aonde nenhum homem tinha ido antes. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Eles conseguiram. Eles pousaram mesmo na Lua. A maioria pensa que sim. Milhares de pessoas assistiram pela TV quando o módulo lunar tocou a Lua. E estas inesquecíveis palavras. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Mas mesmo hoje em dia, existem aqueles que acreditam que esse pequeno passo do homem seria um gigantesco salto de falsidade. Bill Kaysing era um analista e engenheiro da Lockheed, a companhia que projetou os foguetes Apollo. Existiam muitos problemas durante os anos 60 que faziam as pessoas acreditar que nunca conseguiríamos ir à Lua. Três décadas atrás, quando o mundo viu o pouso da Apollo na Lua, Bill Kaysing também estava vendo. Mas o que ele viu na TV, combinado com seus experimentos na Lockheed, o deixou cético. Aquilo tudo me pareceu falso. Acho que foi uma intuição. Que o que estava sendo mostrado não era verdade. Assim que ele estudou o caso mais profundamente, ele ficou chocado ao achar várias inconsistências. Kaysing observou que, apesar da clareza do espaço, não havia estrelas no céu lunar. Ele viu a bandeira americana tremulando, mesmo sabendo que não existe ar na Lua. Ele viu que não havia nenhuma cratera embaixo do módulo, que deveria ser provocada pelo forte motor. Estas provas convenceram Kaysing de que nunca enviamos homens à Lua. Mas a NASA descarta esta hipótese. Sempre vão existir pessoas que acreditam em algumas teorias grotescas, e a ideia de que nós poderíamos de alguma forma forjar a missão lunar é bem grotesca. Por mais grotesca que possa parecer,
Estima-se que cerca de 20% dos americanos acreditam que nunca fomos à Lua. Mas como alguém pode pensar que um dos grandes momentos da história da humanidade foi uma farsa? É possível que a NASA enganou o mundo. De acordo com o ex-astronauta, é inteiramente possível. A respeito da missão Apollo, não posso dizer com toda certeza se estes homens andaram na Lua. Brian Leary era um astronauta da NASA nos anos 60. Ele era um cientista construtor durante as missões lunares da Apollo. É possível que a NASA tenha forjado para cortar caminhos, para ser a primeira oficialmente a ter chegado à Lua. Chegar na Lua primeiro. Era tão importante que o governo pensou em forjar. Para encontrar a resposta, temos que voltar 40 anos, para um tempo em que americanos e soviéticos estavam presos em uma luta pelo domínio do mundo. As pessoas achavam que a nação que vencesse a corrida espacial ganharia a Guerra Fria. E isso era traduzido em chegar primeiro à Lua. Era um período de uma inútil histeria nacional. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos apavoraram a América, quando colocaram o Sputnik, o primeiro satélite do mundo em órbita. O New York Times publicou um artigo explicando aos americanos que os russos não carregavam bombas nucleares e que não seria possível jogá-las na cidade daquela altitude. O medo dos americanos de atividades nucleares se intensificou quando a Rússia conquistou a liderança na corrida espacial. Discursos no Congresso diziam que poderíamos estar a caminho da extinção. Muitos temiam que o objetivo final da União Soviética fosse instalar uma base de mísseis na Lua. Enquanto isso, o programa espacial americano estava tendo dificuldades, até para conseguir sair do solo. As chances de ir até a Lua e retornar intactos à Terra eram algo em torno de 0,0017%, ou seja, virtualmente impossível. O que realmente aconteceu, para mim, é que durante os anos 60, eles disseram, se não pode fazê-lo, falsifique. Mas se as missões Apollo eram falsas? Como esta farsa monumental foi realizada? De acordo com Kaczynski, o lançamento do foguete Saturno V com Apollo foi real, só que não enviou astronautas para a Lua. Os astronautas foram lançados no Saturno V. Então, eles simplesmente ficaram em órbita da Terra por 8 dias. E nesse tempo, eles mostraram estas imagens falsas dos astronautas na Lua. E no 8º dia, a cápsula de comando se separou do veículo e desceu à Terra. Como se vê nos vídeos. Essa teoria inspirou um filme em 1978 chamado Capricórnio 1, no qual o governo tentava enganar o mundo forjando uma missão a Marte. O pouso de Apollo é bastante similar às cenas de Capricórnio 1. O produtor Paul Lazarus sugeriu que o filme poderia ser mais um fato do que uma ficção. Eu acredito que, se quisesse, a NASA poderia mesmo ter realizado a maior farsa de nossos tempos, nunca mandando ninguém para a Lua e recriando isso no estúdio de TV. E eu acredito que isso poderia ser feito naquele tempo. Tecnologia existia. Surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. O que colocamos na tela foi uma versão simulada do que podíamos fazer com um orçamento de 4,8 milhões de dólares. Mas com o orçamento de 40 bilhões de dólares da NASA, Kaczynski acredita que eles tinham condições para criar uma farsa se eles não pudessem chegar à Lua. A razão, eu creio, que levou a NASA a criar uma falsa chegada à Lua era basicamente a impossibilidade técnica de fazê-lo. E eles tinham que ter uma alternativa que fizesse o público acreditar. A teoria de Kaczynski é de que o pouso na Lua foi filmado no deserto de Nevada.
na base militar superconfidencial chamada de Área 51. A Área 51 é uma das maiores áreas restritas dos Estados Unidos. Se você for lá, atrás de informações, você pode levar um tiro e ser morto sem nenhum aviso. Fotos de satélites russos revelaram que a Área 51 não tinha apenas uma série de hangares que lembravam estúdios de TV, mas também áreas parecidas com a Lua, que, coincidentemente, eram cheias de crateras. Compare esta foto de uma cratera lunar, teoricamente tirada pela Apollo 10 da órbita lunar, com esta foto tirada por satélite da Área 51. Mesmo os astronautas admitem a similaridade do terreno. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. Será que bilhões de pessoas foram enganadas, achando que o deserto de Nevada era a Lua? Kaising acredita que isso é possível. E talvez a real razão de a Área 51 ser tão restrita. Esta é uma base muito secreta, e há uma boa razão para ser. Porque, sem dúvida, os estúdios da Lua ainda estão lá. E se eles estão, ninguém vai vê-los tão cedo. A seguir, se o módulo lunar pousou com um motor tão potente, porque não existe nenhuma cratera embaixo formada por ele, e ainda, esta pegada foi realmente feita na Lua, e depois, 10 astronautas morreram em estranhas circunstâncias. Até onde a conspiração poderia chegar? Descubra. A teoria da conspiração volta já. Nós todos fomos levados a acreditar que em 20 de julho de 1969, o módulo de exploração lunar, LEM, levou astronautas americanos para a superfície da Lua. Mas este pouso poderia ter sido feito apenas num estúdio de filmagem. Bill Kaysing explica que isso poderia ser a causa da falta de barulho do motor nas transmissões oficiais da NASA. O nível do barulho de um motor de foguete passa da faixa de 140 a 150 decibéis, ou seja, é muito alto. Como seria possível ouvir as vozes dos astronautas com o barulho de um motor de foguete ao fundo? Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Seria esta uma prova da farsa. Uma sequência gravada num ambiente controlado aqui na Terra. Alguns meses antes desse histórico pouso, um protótipo do LEM foi testado no ar na base aérea militar de Arlington. A NASA filmou os testes. Neil Armstrong sofria para controlar a nave. Então, aproximadamente 100 metros do solo, o módulo voa totalmente sem controle. No último segundo, Armstrong se ejetou. E desceu em um local seguro. Se o módulo era tão estável e difícil de ser pilotado num ambiente controlado da Terra, como o LEM pôde ter pousado 6 vezes sem problemas num ambiente não conhecido como o da Lua? O LEM tinha um único motor, montado no centro, e tinha pequenos jatos na parte de cima, que serviam para controlar a altitude enquanto desciam. No momento em que você mexe o traseiro naquela cabine, 1 polegada sequer, você muda o equilíbrio. E começa a se inclinar e se descontrola. Os argumentos que têm sido apresentados por aqueles que acreditam que o pouso na Lua foi falso são bem elaborados e eles têm que ser para defender uma teoria como esta. No fundo, existem provas irrefutáveis, como as pegadas e marcas de botas que ainda estão na superfície lunar. A teoria da conspiração diz que as pegadas são suspeitas. Surface appears to be
very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ter um motor de foguete potente, disparando na superfície lunar, espalhando pó para todo lado, e depois encontrar pegadas ao redor do módulo lunar, para mim, é impossível. Fotos e mais fotos revelam que a superfície lunar ao redor do LEM está cheia de pegadas. Mas Kaizing diz que existe algo mais difícil de se explicar. O fato de não existir a cratera do jato do motor embaixo do LEM é uma das provas mais conclusivas que atestam a farsa. De fato, não existe o sinal da cratera do jato visível em nenhum dos 6 pousos na Lua. O especialista no LEM, Paul Fitzgerald, diz que pode explicar por que o módulo não deixou cratera quando pousou na Lua. A propulsão necessária saindo dos motores seria de 1.500 a 2.000 libras, apenas suficiente para espalhar a poeira. Não tem nada explosivo ou algo parecido. Mas as ilustrações científicas da NASA claramente mostram crateras de jatos. E tem outro problema. Se eles realmente pousaram na Lua, essa poeira devia estar sob o módulo lunar, nos pés do módulo, e não achamos nenhum pó nos pés dele. Somente em descobrir isso, eu pensei, sem chances de não estar vendo o módulo lunar que pousou na Lua. Será que o LEM era apenas um objeto cenográfico, num gigantesco set de filmagem? Quando Armstrong disse, um pequeno passo para o homem e um gigantesco salto para a humanidade, a pegada dele deve ter sido feita na Área 51. Kaizing diz que a decolagem do LEM da superfície da Lua é ainda mais suspeita. Nas imagens da decolagem, não se vê nenhum jato saindo do motor. O que vemos? Vemos o módulo saindo de repente, sem nenhum jato, como se estivesse sendo puxada por um cabo. Isso é uma prova da conspiração? O governo seria capaz de fazer uma farsa dessa grandeza? Para propor que isso foi uma farsa, uma enganação, eles devem dizer que todas as provas, que todos os testes físicos, científicos, que podem atestar a realidade do pouso lunar, eles devem dizer que todos eles são falsos. Eu diria que a minha convicção, de que foi uma farsa, não foi por causa de uma prova específica, mas do conjunto delas. Tudo aquilo foi uma farsa. Se não existe ar na Lua, por que essa bandeira americana tremula? E ainda, estas fotos oficiais poderiam ter sido alteradas? Todas as fotos são falsas. E depois, o ser humano pode sobreviver à radiação mortal do espaço? A teoria da conspiração continua. Se o pouso na Lua foi realmente filmado num estúdio, onde estão as provas? De acordo com David Percy, um premiado diretor e fotógrafo, as provas estão nas fotos e nos vídeos da própria NASA. Tudo indica que as imagens do pouso não são reais. Na minha visão, as fotos são falsas. Muitas fotos estão cheias de inconsistências e anomalias. De fato, Percy diz que quando examinadas, essas imagens sugerem que o homem não foi mesmo à Lua. Esta famosa cena do homem dando o primeiro passo na Lua é uma das mais reconhecidas da história. Mas por que essas imagens tão importantes são tão ruins e difíceis de ver? A NASA diz que é resultado da tecnologia dos anos 60. Os vídeos da missão Apollo 11 eram bem ruins comparados aos níveis atuais. Tinham imagens com fantasmas, que não pareciam ser muito reais mesmo. Era resultado do transmissor da época, das câmeras da época, que tínhamos disponíveis na Apollo 11.
Mas o jornalista investigativo, Burt Sibrel, acredita que a NASA deixou de propósito as imagens difíceis de se ver. A NASA orquestrou a farsa de um modo único, pela TV. Eles tinham uma imagem sob completo controle. Imagem escura, granulada, que convenceu a todos que estávamos na Lua. Nós não tínhamos motivos para duvidar. Eles tinham controle total sobre as imagens, sobre o Sol. É triste dizer, foi fácil para as pessoas acreditarem. Mas apesar da falta de clareza, a teoria da conspiração vê indícios apontando que essas imagens foram encenadas. Contudo, os astronautas parecem se mover na gravidade lunar, que é um sexto da gravidade da Terra. Percy observa que, quando a velocidade do vídeo é dobrada, os astronautas parecem estar correndo na gravidade da Terra. Também, quando a velocidade da filmagem do veículo lunar é dobrada, ele parece estar sendo dirigido aqui na Terra. Mas tem outro motivo para alguns acreditarem que as missões Apollo foram filmadas aqui na Terra. Se não existe ar ou vento na Lua, por que esta bandeira está tremulando? O fato de a bandeira tremular na Lua, onde não existe a Atmosfera, significa que existia vento na área 51 quando filmaram isso. Será que esta questionável imagem é simplesmente o resultado do astronauta afincando a bandeira no solo lunar? Ou tem mais coisas por trás disso? E as fotografias? Alguns dizem que o design da roupa espacial deixaria o astronauta com grande dificuldade para operar com as câmeras no peito. O homem que projetou esta câmera é Jean Lundberg. Estando na Lua com o traje espacial, não dava para ver a câmera. Eles não podiam baixar a cabeça, pois poderiam cair. Eles não tinham visor, tinham que mirar movendo o corpo. By moving the body. Se as câmeras eram tão difíceis de se manipular, como milhares de fotos foram tiradas com tanta clareza e enquadramento preciso? As fotos tiradas supostamente na Lua são absolutamente perfeitas. Mas examinando melhor, Kaizing diz que as falhas começam a surgir. Infelizmente, Erros foram feitos, que agora estão sendo descobertos. A teoria da conspiração diz que iluminação é a maior falha nas fotos na Lua. Kaizing diz que na Lua, a única fonte de luz é o Sol. Eles não têm outra luz extra, nem flashes, ou algo parecido. Nesta foto da missão Apollo 14, as sombras se projetam em direções diferentes, indicando múltiplas fontes de luz. A projeção das sombras das pedras deveria estar na direção leste, como a sombra do Lem. Nesta foto da missão Apollo 17, de novo, as sombras estão em diferentes direções. Sob a luz solar, as sombras devem ser sempre paralelas, portanto, são sombras que nunca se cruzariam. A teoria da conspiração diz que não são apenas as sombras que indicam o uso de luz adicional, mas o que foi fotografado dentro das sombras. Por exemplo, este astronauta descendo dentro de uma grande sombra do módulo lunar. Seu corpo inteiro ainda está visível, como ele não foi coberto pela escuridão. Esta é uma cena de outra missão Apollo. De novo, o astronauta está bem iluminado, onde é obviamente uma sombra bem escura. Nesta foto, o Sol está diretamente atrás do astronauta. Esta imagem deveria ser uma silhueta, mas mesmo os pequenos detalhes da roupa podem ser vistos. Parece que ele está sob a luz de um refletor. Não consigo te explicar isso, ou não sei qual a razão. That escapes me. Why? E finalmente, nesta foto, com o Sol atrás do módulo lunar, a frente da nave é claramente visível. As palavras United States estão nítidas e claras. Como estas fotos podem ser tão detalhadas?
É porque existe mais de uma fonte de luz. Ou seja, eles não estão na Lua. Mas a NASA simplesmente despreza estes argumentos. Existem muitas alegações de que as fotos tiradas pelos astronautas são falsas. Existem tantas que seria inútil tentar responder a todas elas. Mas a dúvida continua, porque algumas destas fotos, tiradas em tempos diferentes e em diferentes lugares, parecem ter o mesmo cenário de fundo. Estas duas fotos parecem ter a mesma montanha de fundo. Porém, o módulo lunar está presente em apenas uma delas. Parece ser impossível, já que o Lei nunca se moveu, e sua base continua lá, mesmo depois da missão. Alguns acreditam que o mesmo cenário artificial foi usado, quando tiraram duas fotos diferentes. A discrepância do cenário de fundo também aparece nos vídeos. As melhores provas são algumas anomalias encontradas no registro fotográfico da viagem à Lua. Existe uma prova da missão Apollo 16, onde o mesmo fundo e a mesma montanha aparecem em 2 dias diferentes. Esta cena foi gravada, teoricamente, na primeira excursão lunar do Apollo 16. E este vídeo foi do dia seguinte, e um outro local. A NASA diz que o segundo local era distante 4 quilômetros. Mas quando as imagens são sobrepostas, os locais são idênticos. A teoria da conspiração vê isso como prova de que não fomos à Lua e de que tudo foi gravado em estúdio, e as posições contrárias consideram uma edição de vídeo. A teoria da conspiração diz que mesmo um exame profundo das fotos indicam falsificação. Como referência, sinais de cruz eram permanentemente colocadas nas câmeras, portanto, elas tinham que aparecer sempre na frente das imagens. Mas nesta foto, o sinal está atrás do veículo lunar. Esta situação é impossível e deve ser o resultado de manipulação técnica e falsificação da imagem. E nesta foto da missão Apollo 11, o equipamento no chão está na frente do sinal, e não atrás. E em outra da missão Apollo 12, ela aparece de um lado atrás, e do outro à frente. Quando apresentamos estas questionáveis fotos e vídeos, a NASA recusa a teoria da conspiração. Alguns vão de incrivelmente complicado a incrivelmente bobo. Existem argumentos que estão errados, opticamente, errados fisicamente, errados cientificamente, errados historicamente. Existe muita conversa fiada que está meio que levando a esses argumentos. Mas apesar do que a NASA diz, a teoria da conspiração ainda insiste que Apollo foi uma farsa. Quando eu vejo a todas as fotos e todos os vídeos, fico absolutamente convencido e aposto minha vida de que não fomos à Lua. E eu tenho certeza de que não fomos. A seguir, uma tragédia acontece no programa Apollo. O programa poderia ter parado antes. 3 astronautas morrem numa simulação pré-lançamento. Mas foi um acidente. Ele ia abrir o jogo de todo o projeto. E depois, os astronautas poderiam ter sobrevivido à viagem ao espaço. Antes de eles chegarem à metade da viagem à Lua, eles deveriam ter pego um trecho com radiação. A seguir, em teoria da conspiração. Se o que a teoria da conspiração diz for verdade, como a NASA pode realizar uma farsa tão ampla, sem que ninguém lá de dentro tenha aberto o jogo? Virgil Grissom foi selecionado como um dos 7 primeiros astronautas. Um pai de família e veterano de uma série de voos espaciais. Ele era um herói nacional. E iria ser o primeiro homem a andar na Lua. Mas Grissom era também crítico declarado do programa espacial. E foi pego dizendo: alguém vai ser morto.
Infelizmente, os piores medos de Grissom logo se realizariam. Em 27 de janeiro de 1967, 2 anos antes do primeiro pouso lunar, Grissom e sua equipe entraram na cápsula de Apollo para uma simulação integral. Os problemas começaram quase que imediatamente. Primeiro, o sistema de comunicação falhou. No, I didn't read you, Chuck, at all. I can't read you, Chuck. You want to try the phone? Yeah, we gotta get the moon. We can't talk between three buildings. I can't hear a hundred De repente, a cápsula explode em chamas, com os astronautas trancados dentro. Tragicamente, Gus Grissom, Ed Whitty e Roger Chaffee perdem suas vidas antes de deixar a plataforma de decolagem. A família de Gus Grissom acredita que o incêndio da Apollo 1 não foi acidente. Acredito que foi uma sabotagem de alguém. Há uma questão na minha mente. O que foi encontrado na investigação do acidente? Há envolvimento da CIA ou de qualquer outro nisso? Isso foi feito intencionalmente. A família de Grissom não sabe quem foi responsável pela sua morte e o que aconteceu, mas eles dizem que a NASA sabe a verdade. Gus deu a vida a este programa, e sinto que cabe à NASA dizer o que realmente aconteceu. Gus Grissom e os astronautas da Apollo 1 foram vítimas de um acidente, ou foram silenciados porque sabiam demais. Você pode nunca saber. A causa do incêndio ainda continua um mistério, e a cápsula continua trancada em uma base militar. Mas Grissom não foi o único crítico da Apollo que teve uma morte suspeita e precoce. Thomas Baron foi um inspetor de segurança durante a construção da Apollo 1. Depois do incêndio, Baron testemunhou perante o Congresso que o programa Apollo tinha tantos problemas que os Estados Unidos nunca chegariam à Lua. Ele disse que suas opiniões o transformaram num alvo. Existe alguma pressão da NASA sobre você? Não, eu e minha esposa estávamos presos em casa algum tempo atrás, mas agora isso tudo vai acabar. Como parte do depoimento, Barão enviou um relatório de 500 páginas detalhando suas descobertas. O grande medo era que o programa parasse por causa do acidente. Mas exatamente uma semana após o depoimento, seu carro foi atingido por um trem. Baron, sua esposa e sua enteada morreram na hora. Eu creio que Thomas Baron foi assassinado porque ele tinha a verdade a dizer a respeito do programa Apollo. Os relatórios de Baron desapareceram misteriosamente, e depois desse dia, nunca mais foram encontrados. Mas o programa Apollo continuou. Assim como a tensão das mortes precoces. Entre 1964 e 1967, um total de 10 astronautas morreram em acidentes estranhos. Essas mortes correspondem a surpreendentes 15% da equipe de astronautas da NASA. Para manter algo que é mentira bem acobertado, você tem que eliminar todos que possam falar algo. O governo pode ter ido tão longe para manter uma farsa tão bem elaborada. A NASA diz que é impossível. Provavelmente existiam 250 mil pessoas que estavam diretamente envolvidas no programa Apollo e outras 500 mil pessoas indiretamente. Mas Burt Sibrel insiste que a maioria dos empregados da NASA não sabiam de nada deste engodo. Poucas pessoas da NASA sabiam. Era tudo bem dividido. Tinha o pessoal trabalhando em Houston, em Seattle, na Flórida e outros.
Ninguém tinha uma imagem completa do programa. Se a teoria da conspiração estiver certa, e apenas algumas pessoas sabiam de toda a história, então a verdade poderá ficar enterrada para sempre. Quando voltarmos, os astronautas poderiam sobreviver à radiação mortal do espaço? Passar pela zona de radiação seria impossível. E um cosmonauta russo quebra o silêncio quando a teoria da conspiração retornar. Mortes suspeitas. Evidências de fotos modificadas e bandeiras tremulando no vácuo do espaço não são os únicos motivos para duvidarmos que fomos à Lua. Alguns dizem que os astronautas não sobreviveriam à viagem. O motivo pelo qual nunca fomos à Lua é a existência de um fenômeno pouco conhecido, chamado de cinturão de radiação Van Allen. 800 quilômetros acima da Terra, esta zona de intensa radiação envolve o planeta, com espessura de milhares de quilômetros. Qualquer ser humano, passando por essa região, seria dilacerado ou ficaria bem doente, e até mesmo morto em pouco tempo. Sem contar a missão Apollo, nenhum outro voo espacial humano tentou passar por esta radiação mortal. Todas as missões espaciais da história, como a Gemini, a Mercury ou Skylab, ficaram abaixo da zona de radiação. Todas, exceto a que foi à Lua. Para proteger os astronautas, a cápsula deveria ter uma proteção de chumbo de 1,8 metros de espessura, de acordo com o físico Hal Pirene. Certamente, as únicas proteções que eles tinham eram apenas uma lâmina de alumínio, da espessura de um papel, literalmente, e seus trajes, feitos de fibra de vidro, fibra de alumínio e silicone. É bem interessante, considerando a radiação, que os astronautas estivessem protegidos por uma fina camada de alumínio quando na Terra. Eles colocam uma proteção de chumbo para uma radiografia dentária. Alguns acham normal que o cinturão Van Allen não matasse os astronautas. Mas dúzias de outras radiações mortais do espaço poderiam fazê-lo. Violentas explosões no Sol, chamadas de tempestades magnéticas, enchem o espaço de intensa radioatividade. Quando a tempestade magnética vem, isso pode aumentar a intensidade da zona de radiação em, talvez, 1000 vezes mais do que era antes. De acordo com René, a missão Apollo 16 coincidiu com uma das maiores tempestades solares já registradas. Em torno do Sol, veio esta imensa bola de fogo, a maior do século XX, ficou por uns 3 ou 4 dias, de acordo com a lenta rotação solar. Os efeitos da radiação são horríveis, indo da perda de cabelo, ao câncer, e até a morte. Nenhum desses efeitos foi visto na tripulação da Apollo 16. A NASA tinha outro problema. É que a superfície da Lua é totalmente hostil ao homem. Estando na parte escura, ou em qualquer sombra, como as do próprio módulo, a temperatura vai a 250 graus abaixo de zero. Ao Sol, ela vai a 250 graus acima de zero. René também observou que o espaço para os líquidos de resfriamento poderia não ser suficiente para dar proteção contra o intenso calor e radiação. Mas a NASA sustenta que essa hipótese é errada. A ideia de que a radiação lunar poderia ter incapacitado os astronautas está em partes iguais, em uma má ciência e má compreensão de como sabíamos como desenvolver os equipamentos. As roupas espaciais que eles usaram eram incrivelmente resistentes a muitas coisas. Se essas roupas fazem o que a NASA diz, queria ver eles pegarem uma ou duas pessoas, colocassem em Tremel Island, onde houve o acidente nuclear, e fizessem uma limpeza. Mas eles não podem, não vão. O fato é que nenhum astronauta da Apollo sofreu sérias consequências de uma viagem à Lua. Seria porque eles nunca deixaram a segurança da atmosfera terrestre. Esta é a razão principal por que os russos nunca tentaram ir à Lua.
Seria o medo da radiação mortal a causa por que os russos abandonaram seus planos de ir até a Lua. De acordo com um importante cosmonauta, foi certamente um fator. É claro, nós tínhamos medo de ir para o espaço desconhecido. Não tínhamos ideia de como os humanos seriam afetados pela radiação. Nós suspeitamos de que a radiação poderia penetrar na nave. Os riscos mortais do espaço estão provados. E a NASA criou a farsa da missão Apollo. Até hoje, os russos nunca mandaram alguém à Lua. E nós não temos planos de voltar. Nossa última palavra, quando a teoria da conspiração retornar. Agora que você ouviu as diferentes explicações, você acredita que o governo dos Estados Unidos realizou esta incrível farsa? É aceitável que é o preço de 40 bilhões de dólares. O programa Apollo foi nada mais que o filme mais caro de todos os tempos. É o que eu acredito pessoalmente, depois de todos esses anos de pesquisa, que a NASA nunca pousou um homem na Lua. Eu diria que quem não acredita que fomos à Lua é absolutamente louco. Todos que quiserem dizer que sou louco, maluco, doido, estão convidados a fazê-lo. Mas também estão convidados a examinar as provas, que estão em toda parte. Conclusão: os Estados Unidos foram à Lua nos anos 60 e 70, fim da história. Existe uma forma de colocar fim a esta controvérsia para sempre. A única coisa em que os especialistas concordam é que a resposta está a 400 mil quilômetros de distância. Se a NASA realmente pousou na Lua, os restos das 6 missões Apollo foram deixados lá. A estrutura de base dos lemes, os veículos lunares abandonados, mesmo a bandeira americana, ainda estará fincada na Lua. Eu gostaria de convidar a NASA e seu staff a pegar o mais poderoso telescópio da Terra e ver se existe algum módulo de pouso lunar lá. Se existe um módulo lá, eu não direi mais nenhuma palavra a respeito de farsa da Apollo. Se não existe um módulo lá, eu encerro meu caso. Mas não existe um telescópio que possa analisar tão detalhadamente a Lua. Os objetos das missões Apollo continuam na Lua e acabam com a controvérsia. Ou a teoria da conspiração é verdadeira? Em 2 anos, o Japão vai pôr em órbita um satélite para tirar fotos mais próximas da superfície lunar. O que eles vão encontrar? Até lá, fica a pergunta: nós pousamos na Lua.